Olá! Vamos começar a praticar um pouquinho o que nós aprendemos até a aula anterior sobre ponteiros. Se você não baixou a lista de exercício ainda, o link para você baixar a lista de exercício está na descrição da aula anterior e eu também vou deixar na descrição aqui desta aula. É muito importante você tentar resolver o exercício antes de ver a solução proposta aqui, ok? Se você apenas assistir a solução que eu proponho aqui, você não vai estar desenvolvendo o seu raciocínio lógico, ok? Vamos lá, o nosso exercício 1, o que ele diz? Escreva um procedimento que receba um vetor de inteiros, seu tamanho e os elementos de duas variáveis inteiras, menor e maior. Salve nessas variáveis o menor e o maior valor do vetor. Então perceba que nós não teremos retorno, porém nós ainda conseguiremos fazer um procedimento que salve valores em variáveis que serão declaradas dentro da nossa função main. Muita gente, quando está aprendendo a programar, fala assim, mas eu preciso retornar mais de um valor. Como que eu faço uma função para retornar mais de um valor? Não é possível uma função que retorne mais de um valor. Toda função ela retorna apenas um único valor. Então, a forma que nós temos para simular esse retorno de vários valores é fazer um procedimento que vai receber endereços de variáveis. E aí a gente vai, então, fazendo o processamento necessário e salvando os resultados nessas variáveis que, na verdade, estão alocadas lá no main, no nosso programa principal. Vamos, então, fazer aqui o nosso procedimento. Eu vou chamar ele de maior, menor, porque é o que a gente vai ter que fazer, procurar os elementos maior e menor do nosso vetor. E aí nós vamos receber como parâmetro um vetor, então int vet, preciso dizer que é um vetor, ou nós podemos receber esse vetor aqui como um ponteiro. Também pode ser dessa forma. Vamos receber aqui também o tamanho do nosso vetor, e aí vamos receber aqui o m, ou não pode ser m porque maior e menor começa com m. Então vamos chamar de menor e maior. E aí perceba que nós temos aqui vários ponteiros. O nosso vetor é um ponteiro, a variável menor é um ponteiro e a variável maior também é um ponteiro. Agora o que a gente vai precisar fazer? Eu tenho aqui o tamanho do vetor, certo? Então a gente vai precisar percorrer esse nosso vetor. Int i, vou criar aqui a nossa repetição com o i começando em 0, indo até menor que o tamanho do nosso vetor com um incremento de 1 em 1. E aqui agora eu vou precisar fazer algumas decisões, alguns testes. E aí eu preciso verificar se o elemento da posição i do nosso vetor é menor do que o elemento que eu tenho aqui, ou maior do que o elemento que eu tenho aqui. Porém, o que eu tenho nessas variáveis na primeira vez? Nós não sabemos, certo? Então, uma forma muito interessante de inicializar essas variáveis é pegar o elemento da primeira posição do vetor e colocar nessas variáveis aqui. Nós podemos fazer isso dessa forma. Eu quero alterar o conteúdo apontado por esses ponteiros, certo? Então, asterisco menor, perceba, eu estou utilizando o asterisco, ou seja, eu quero pegar, eu quero obter, alterar esse conteúdo aqui. E aí, quem que eu vou atribuir para essa variável aí? Asterisco vet. Percebeu? Eu vou pegar o primeiro elemento do meu vetor. Lembra, vet é um ponteiro. Quando eu uso asterisco, eu quero pegar o conteúdo apontado por esse ponteiro. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa para a nossa variável maior. Essa variável também vai receber o primeiro elemento do meu vetor. Agora que eu já peguei o primeiro elemento do vetor e coloquei nas duas variáveis, eu posso colocar o meu i, eu posso inicializar o meu i em 1. Por quê? O elemento da posição 0 é o elemento que eu coloquei aqui. Agora nós podemos então voltar para o nosso teste. Olha o que eu vou fazer. O conteúdo apontado pela variável menor é maior do que o conteúdo da posição vet mais i, porém, detalhe extremamente importante, olha só, nós temos aqui uma aritmética de ponteiro, certo? Eu quero que seja feito primeiro a aritmética de ponteiros para depois obter o conteúdo. Então, eu preciso colocar aqui um parênteses. Senão, o que vai acontecer? O computador vai obter o elemento da posição vet, o conteúdo dessa posição, para depois somar com a variável i, e não é o que eu quero. Agora, se esse conteúdo for maior do que esse elemento aqui, significa que esse elemento aqui é menor, concorda? Então eu preciso fazer a troca. Então o conteúdo dessa região de memória vai receber o conteúdo, e aí novamente eu vou ter aqui a nossa aritmética de ponteiros, o conteúdo da posição i. Já resolvi o problema para um menor elemento. Vamos fazer exatamente
A mesma coisa para o maior. Então, o conteúdo do ponteiro maior é menor do que o conteúdo presente nesta região de memória. Nossa aritmética de ponteiros. E aí, novamente, se o elemento dessa região de memória for menor do que o elemento dessa região de memória, significa que esse aqui é maior. Então, eu vou trocar. Eu vou alterar o conteúdo que está nessa região de memória para o conteúdo desta região de memória. Simples assim, olha, terminamos o nosso procedimento. Percebe? Eu não vou retornar nada, por isso o void, porém, como eu estou recebendo aqui dois endereços de memória, os valores salvos nessas variáveis ou nessas regiões de memória poderão ser acessados aqui dentro da nossa função main. Vamos implementar aqui a nossa função main para a gente testar? Eu vou criar aqui então algumas variáveis int menor, maior, e eu vou criar aqui o meu vetor v com tamanho 10 e eu já vou atribuir aqui, não são parênteses, é um par de chaves, eu já vou atribuir aqui uma sequência então de 10 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu vou então chamar o meu procedimento maior, menor, lembrando, eu preciso passar aqui uma lista de parâmetros, perceba, o meu vetor, o tamanho, e os ponteiros, os endereços de menor e maior. Então, o primeiro parâmetro é o meu vetor. Quem é o meu vetor? V. O tamanho do meu vetor é 10. O endereço da variável menor, então, e comercial menor. E, por fim, o endereço da nossa variável maior, e comercial maior. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar um printf antes de chamar o meu procedimento. E aí eu vou imprimir aqui o valor dessas variáveis, que ou vai ser 0, ou vai ser lixo de memória. Então, menor, %d, porque eu vou imprimir um número inteiro, tabulação, maior, e aí eu vou imprimir outro número inteiro e vou saltar uma linha. O primeiro, então, é o conteúdo da nossa variável menor e o segundo é o conteúdo da nossa variável maior. Agora eu vou, então, copiar essa linha, Ctrl C, e vou colar ela aqui abaixo, porque agora nós teremos aqui o menor elemento do nosso vetor e o maior elemento do nosso vetor. Eu vou compilar e executar aqui o meu programa. E aí vamos avaliar aqui o que nós temos. Olha só, perceba que nós temos aqui lixo de memória. Na primeira linha aqui, menor 0, então essa variável não tinha lixo de memória, porém maior 16. Perceba, de onde veio esse 16? É um lixo de memória. Estava aqui porque algum outro programa utilizou e ficou aí nessa região de memória. Porém, na segunda, na linha 28 do nosso programa, perceba, o menor elemento do nosso vetor é o 2 e o maior é o 100. Então, vamos conferir aqui. 89, temos aqui o 2, não tem nenhum menor que o 2 e também não tem nenhum maior que o 100. Então perceba que a nossa função está funcionando corretamente e nós simulamos o retorno para a função main, como se essas variáveis tivessem recebido o retorno de uma função. Porém, isso foi feito por meio de ponteiros. E aí, já deixou seu like nessa aula? Se não fez isso ainda, deixa seu like aí, vai, isso é muito importante para o canal. E lógico, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. E se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Deixa aí abaixo nos comentários. No mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula com o exercício número 2.